Em todas as cidades do Brasil, milhares de brasileiros carregam em seu sangue as raízes dos primeiros habitantes desta terra. Mas em meio à vida urbana, como é possível redescobrir e se reconectar com uma ancestralidade indígena que muitas vezes foi esquecida ou apagada ao longo do tempo? Para compreender nosso passado, podemos recorrer a alguns registros históricos. No dia 4 de outubro de 1501, durante a festividade de São Francisco, Américo Vespúcio chegou à foz do rio que os indígenas chamavam de Opará, hoje conhecido como Rio São Francisco. Esse evento marcou o início das interações entre portugueses, europeus e as populações nativas da região. Embora a colonização efetiva do Vale do Rio São Francisco tenha ocorrido décadas depois, essa data simboliza o início de um trágico capítulo para as populações indígenas locais. A Igreja Católica teve um papel crucial na colonização europeia ao legitimar a escravidão por meio de documentos oficiais como as bulas papais. Um exemplo importante é a bula Romanus Pontifex, promulgada pelo Papa Nicolau V em 1455. Esse documento deu aos portugueses a permissão de conquistar, escravizar e governar povos não cristãos, justificando essas ações sob o pretexto de convertê-los ao cristianismo, apresentando a escravidão como parte de uma missão de salvação espiritual para os povos colonizados. No século XVII, os indígenas do Vale do Antigo Apará foram alvos de missões religiosas promovidas principalmente por jesuítas, franciscanos e beneditinos, que desempenharam papéis centrais nessas ações. A criação de aldeamentos e missões, inicialmente, tinha o objetivo de converter os indígenas ao cristianismo, assim como educá-los na língua portuguesa, habilidades agrícolas, práticas de subsistência e tinham motivações econômicas e políticas mais amplas. Além disso, as ocupações ajudavam a consolidar o controle português sobre o território, reforçando a presença colonial. Entretanto, tiveram consequências profundas para os povos indígenas. Como estão os povos indígenas atualmente? Quais são suas condições e realidades? Para compreender melhor essa situação, podemos olhar para dados mais recentes. O censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2022, revela que os povos indígenas representam 0,83% da população total do Brasil, o que equivale a cerca de 1,7 milhões de pessoas. No Nordeste, encontramos dois dos estados com as maiores populações indígenas do Brasil. A Bahia, com aproximadamente 229 mil pessoas indígenas, ocupa o segundo lugar entre os estados brasileiros, enquanto Pernambuco aparece em quarto lugar, com cerca de 107 mil indígenas. Esses números ilustram a distribuição significativa dos povos indígenas na região Nordeste, refletindo não apenas a presença histórica, mas a resistência contínua dessas comunidades no enfrentamento dos desafios contemporâneos. Contudo, os dados revelam uma realidade preocupante. Apenas 24,55% da população indígena no Nordeste reside em terras indígenas. Esse número evidencia o deslocamento histórico e as profundas transformações socioeconômicas enfrentadas por esses povos ao longo dos séculos, resultado da contínua luta por território e direito. Essa realidade mostra como a expansão das áreas urbanas e o processo de colonização forçada continuam afetando as comunidades indígenas e restringindo seu acesso a terras tradicionalmente ocupadas e reconhecidas pelo Estado. Um dado importante sobre a identidade e os direitos civis dos povos indígenas é a significativa diminuição da porcentagem de indígenas com registro administrativo de nascimento indígena, RANI. Embora tenha ocorrido um aumento expressivo no número de registros de nascimento entre esses povos no Brasil entre 2010 e 2022, a quantidade de indígenas com RANI caiu drasticamente. Esse documento, anteriormente emitido pela Fundação Nacional do Índio, FUNAI, não é apenas um registro civil, mas uma garantia de direitos e reconhecimento da identidade indígena. Essa situação reflete as dificuldades institucionais e as barreiras administrativas que esses povos enfrentam para garantir seus direitos e acessar políticas públicas específicas.
Após mais de 500 anos de miscigenação no Brasil, ainda persiste a ideia de que a identidade indígena está ligada a características físicas específicas ou à validação geográfica de suas origens. Essa visão estereotipada, originada no período colonial, dificulta a reconexão dos descendentes indígenas com suas raízes culturais. Eu sou Anny Tuxá, tenho 27 anos, sou do povo Tuxá, da aldeia mãe que fica em Rodelas, no sertão da Bahia. Mônica Nessi Tuxá, Chiuenuá. Sou filha dessa aldeia, nasci e me criei, minhas raízes residem aqui. Meu nome é Hélio, tenho 31 anos, moro em Paulo Afonso. Bom, meu nome é Jaine, mais conhecida como Luz Aticum. Eu moro em Paulo Afonso atualmente, mas sou de Carnalbeira da Penha, Serra do Mar, e tenho 28 anos. Meu nome é Tânia Maria dos Santos, vou completar 61 anos esse mês, moro aqui em Paulo Afonso. Bom, eu sempre me entendi como indígena, né? Desde os meus mais velhos, os ensinamentos vai sendo passado, né? Dos nossos avós, dos nossos pais, a nossa história, né? Que nós somos descendentes diretos dos que chamavam índios rodeleiros, né? E conforme o contato com a colonização, e aí foi mudando o nome, hoje somos povo Tuxá, povos canoeiros, povos das matas. Meu povo é impactado por barragens, né? E era um povo que viviam em ilhas, mas aí com o contato com o colonizador, essas ilhas foram sendo roubadas. Nós ficamos apenas com a Ilha da Viúva, que foi inundada, né, por um empreendimento. Desde pequena, já frequentava os nossos costumes e até hoje. Desde criança, minha avó, que ela é índia, ela nos contava que meu avô a raptou e trouxe ela para domesticá-la e casar com ela. E assim ele casou. E ela teve 4 filhos. Eu já sabia que minha mãe, ela morava em área indígena, como ela sempre falou, porque infelizmente ela nega, né, as raízes dela. Mas quando eu cheguei no Rio de Janeiro, né, e me encontrei na aldeia Maracanã, né, Universidade Indígena do Rio de Janeiro, primeira, inclusive, né, uma luta muito grande, né, em prol de todas as etnias, né, de todos os nossos povos e a nossa mãe terra. Bom, e aí foi lá onde eu me encontrei, porque do nada eu descobri que eu conseguia fazer um grafismo. Aí eu descobri que eu tinha uma conexão com as medicinas. E aí eu pensei assim, olha, eu acho que eu tenho que procurar saber se eu tenho uma história mais profunda. E aí foi onde eu cheguei na minha mãe e perguntei para minha mãe qual é a minha etnia. Aí ela ficou, né? E aí ela foi e disse, Aticum. Mas por que a senhora nunca me falou? Eu fiquei muito decepcionada, sabe? Mas foi dessa forma que eu descobri. E depois que eu descobri, aí eu quis ir a fundo, conhecer, né? Conhecer o meu povo, minha raiz, a história do meu povo. Sim, desde pequeno meus avós, meu avô é cacique, não sei mais como é que está hoje em dia, porque eu estou um pouco afastado, mas desde o início, desde pequeno, eles falavam muito assim, sobre a história, sobre como as ligações, né, a parte da minha mãe, no caso, da filha da minha mãe, sempre foi ligada com isso, então, desde pequeno. A jurema é uma árvore que é sagrada para o meu povo, e isso foi passado desde os nossos antigos, né? E ela está presente nos nossos malacos, né, que é o cachimbo, na nossa xanduca, dentro dos nossos rituais. Então, é um hábito do nosso povo, né, fumar o malaco, soltar a fumaça, então é algo que está muito presente no nosso dia a dia. Os artesanatos, eu sou artesã, e é algo que está sempre comigo também, é uma forma de mostrar quem eu sou, minha identidade. Assim, o que a minha avó ensinou em termos de como curar uma gripe, uma febre, uma infecção com raízes. Então, isso foi passado para nós. E eu aprendi muito. Das netas todas, as que mais se interessou fui eu. Eu comecei a ter conexão com as medicinas sagradas, né? Em prol de me conectar comigo mesma e me encontrar, né? E encontrar direcionamentos. E assim, eu pratico alguns rituais, né? Eu tenho o meu altar ali, todo bonitinho, com maracá, né? Com palha, né? Todas aquelas coisas, né? O cachimbo.
Né, a consagração das medicinas, o tabaco, né, o rapé, ou o fumo mesmo, são práticas sagradas que me dão força para continuar, né, na minha vida, assim, no meu dia a dia correr. Então, além de tudo, tem a Jurema Sagrada, né, a Jurema Sagrada que transforma a vida, transforma a mente, tá ligado? E te faz se conectar com a natureza. Então, os meus rituais são esses, né? Eu acordo, canto, faço um canto, sempre é bom, é importante, né? Pra mim, sempre ajuda, né? Porque a música cura. Então, começar cantando é a melhor parte do dia. Muitas vezes, né? Inclusive aqui dentro de Rodelas mesmo. As próprias pessoas da cidade, elas têm muito preconceito com nós, indígenas daqui de Rodelas, porque elas não veem a gente como indígena. Então já soltaram muito piadinhas. Ah, aqueles dali não são indígenas mais. Por estarmos, né, diretamente colados com a cidade, por nossas casas não serem de oca, né, como eles acham que deve ser, por nossa aparência. Eu fiz faculdade em Salvador, sou formada em fisioterapia, então me deparei com preconceito todos os dias, quando ia para a faculdade, quando voltava, era na rua, era na sala de aula, então é muito real e muito doloroso, né? E eu lembro, assim, algo que me marcou muito foi de uma professora, eu estudava com outra indígena, e ela tinha a pele mais clara que a minha e o cabelo cacheado, e aí essa professora foi apresentar a gente para outro professor. E ela falou assim, essa daqui é mais ou menos, essa aqui já não é mais. Falando como se a gente não fosse mais indígena, né? Isso era muito recorrente. Muita, porque diz que não existe índia loira, branca, né? E existe, eu sou uma, estou aqui para contar. Por ter a pele clara, e muitas vezes eu estava pintada, né, com grafismo indígena, a pintura sagrada. Cara, tipo, a galera olhava pra mim de um jeito estranho quando eu entrava no metrô no Rio de Janeiro, tá ligado? Tipo, a galera olhava pra minha postura, me olhava de cima a baixo, às vezes ia falar alguma coisa, sabe? O que o pessoal fala geralmente é justamente quando você fala que é indígena, o pessoal sempre fala, você não tem cara de indígena, você tem certeza, enfim, esse tipo de fala, né, de frase que a gente sempre escuta. Nós temos acesso à saúde indígena, né, que é específica, diferenciada para os povos indígenas. Existe um subsistema de atenção à saúde indígena dentro do SUS, e aí nós temos acesso, né, a esse subsistema. Para mim é triste, né, porque eu gostaria de ter os direitos indígenas e eu não tenho, porque cada vez mais está difícil, não tem como eu conseguir. Não tenho acesso, também nunca fui atrás, sabe? É bom ter o reconhecimento do nosso povo, né? É importante. Eu acho que o mais importante é eu chegar no cacique e ele dizer assim, realmente, você tem nosso sangue mesmo. Sim, eu fiz faculdade, passei na faculdade como cota indígena e também recebi a Bolsa Permanência pela duração completa. Desde a chegada dos colonizadores, os povos indígenas foram representados de forma homogênea, com base em traços físicos específicos, como a cor da pele e os cabelos lisos, o que ignorava a diversidade de culturas e etnias presentes no território. Esse estigma perpetuou a ideia de que apenas aqueles que se encaixam em certos padrões visíveis podem ser considerados indígenas. A assimilação forçada contribuiu para o apagamento da identidade indígena. Muitos descendentes, especialmente aqueles em contextos urbanos, enfrentam a invalidação da sua identidade por não corresponderem aos estereótipos populares. Essa exclusão é ainda mais acentuada pelo racismo estrutural, que reforça a ideia de que, para ser indígena, deve ser comprovado por características físicas ou localizações geográficas específicas. Superar essa visão limitada exige o reconhecimento de que a identidade indígena é muito mais do que uma aparência externa. As águas que sussurram histórias de antigos tempos vivem um saber profundo, como o pulsar de um coração unido à terra. Aqui, as tintas, os cantos, as plantas sagradas guardam segredos que atravessam o tempo. São vidas, identidades e espiritualidades entrelaçadas num fio invisível
que conecta o homem, a natureza e o divino. As tintas retiradas da própria natureza são mais que cores. Elas carregam histórias de força e resistência, de um povo que resiste ao tempo. Cada traço, seja na pele ou nas cerâmicas, conta uma narrativa de pertencimento e de fé, passada de geração em geração. Os cantos que viajam pelo vento não são apenas música, mas orações que unem o humano ao divino. Cada nota carrega uma bênção de proteção, cura e equilíbrio. São fios que ligam o mundo visível ao invisível, trazendo harmonia entre o homem e a criação. As plantas que nascem da terra são o remédio e o sustento. Elas trazem sabedoria antiga e curam tanto o corpo quanto a alma. Cada raiz, cada folha é um pedaço da sabedoria que a terra nos oferece. Aqui, o poder das tintas, dos cantos e das plantas não são apenas um legado, mas um convite. Um chamado para que todos possam ouvir a voz da terra, reconhecer os saberes dos povos que a protegem e celebram o sagrado em tudo que vive. Esse despertar não segue o manual, mas sim o chamado do Espírito, que nos convida a ouvir, a sentir e a lembrar. Redescobrir a ancestralidade indígena é mais do que compreender nossas origens. É um ato de resistência. É assegurar que mesmo nas maiores cidades, as raízes dos primeiros habitantes desta terra jamais se apaguem.